Pessoal, então vamos seguir para o início da nossa aula gravada. Então, o que nós vamos falar? Só relembrando, vocês terão que ler 35 páginas do livro Metamorfose, do Franz Kafka, para a semana que vem, tá? É muito tranquilo, vocês vão gostar do livro. E aí vocês vão fazer, para mim, mandar para a coordenação, na quinta-feira da semana que vem, em tópicos. Como que é isso em tópicos? Você vai ler as 35 páginas e vai separar 5 tópicos do que você leu. Então, você vai contar para mim as 35 páginas em 5 tópicos. Tá? Então, cada tópico tem que ter 2, 3 linhas no máximo. Não é coisa grande, não. Então, você leu aí 8 páginas, 7, aí você faz um tópico contando aquelas 8 páginas. Depois leu mais 5, 6, na verdade 35 páginas, mais ou menos 7. Leu 6, 7 páginas, faz um tópico, 7, 8 páginas, outro tópico, até chegar às 35. É como se fosse um resumo, tá bom? Agora, olha aqui. Vamos lá aqui. Então, vamos aqui, ó. Eu gostaria de sugerir para vocês... Eu gostaria de sugerir para vocês aqui duas coisas. Primeiro, eu gostaria de sugerir, ó, nesse site aqui, ó, Cola Web, Resumos de Os Lusíadas, você vai encontrar um material legal, tá? Bem explicadinho, resumo da obra aqui, ó, tá? E aí aqui eu tenho... Eu até tirei essa imagem aqui para colocar na minha transparência. Estrutura narrativa e tal, episódios principais. Não deixe de dar uma olhada aí, é legal, esse material é bacana. Depois, eu quero sugerir também para vocês esse endereço aqui no YouTube, ó. É um trabalho escolar, mas que está muito bacana aqui, o que eles produzem aqui, muito bacana, eu acho que vale a pena vocês. Deixa eu ver aqui. Beleza? Então aqui o endereço aqui, ó. Tá? Isso aqui Isso aqui é um seminário. E aí, 12 minutos, vocês vão entender muito legal também, tá bom? Então, vou fechar aqui, voltar aqui para mim. Agora, a gente viu lá atrás, o que a gente viu lá atrás? Olha, que um texto épico, uma epopeia, ele vai falar do povo, ele tem que ter um herói, teremos divindades, teremos mitologia, mas o grande objetivo da epopeia é exaltar os feitos de um povo. Então eu já sei que a epopeia é um texto escrito em verso, tá? Mas que tem um enredo, tem personagem, tem espaço. Antigamente, eu acho que eu falei, antigamente nós tínhamos a literatura, os gêneros era lírico, que seria os versos, tá bom? Dramático, a representação, e o épico. O que é o épico? O épico era o texto em versos, mas que tem características narrativas. Com o passar do tempo, eles perceberam que contar história em verso é muito chato, difícil. Então, aí o que eles fizeram? Criou-se o gênero narrativo. Então, o que é o gênero épico? Grosseiramente falando, é uma mistura do gênero lírico com o gênero narrativo. Só que ele tem algumas características específicas. Fala da pátria, fala da terra, tem um herói, exalta a terra. Foi isso que a gente viu. Agora, o que nós vamos ver? Mais coisas que tem esse gênero, tá? Então, vou... Eita. Beleza, beleza pura. Então, vamos aqui. Vamos aqui. Então, olha só. Peguei aquela imagem agora, ó. Os Lusíadas de Camões. Então, aqui, a obra Os Lusíadas, ela vai narrar essa viagem aqui, ó. Tá? Ela aconteceu em
1497, ela encerrou em 1498, né? Então ele sai daqui de Lisboa, vem por aqui, abre-se muito aqui, ó. Daqui a suspeição, tá bom? De sabermos que eles já sabiam da existência da Nova Terra, no caso Brasil, foi descoberto em 1500, passou aqui no Cabo da Boa Esperança, ou Cabo das Tormentas, contornou, chegou aqui na Índia, tá bom? Voltou aqui ao retorno, em agosto de 1498. Né? Então, essa foi... Então, o que o Camões fez? O Camões ele vai compor o texto épico dele a partir dessa viagem de Vasco da Gama. A obra chama Os Lusíadas. Por que ela chama Os Lusíadas? Então, aqui eu tenho uma biografia dele, que tem no livro de vocês. O que eu acho interessante falar é que realmente ele é o maior escritor épico de todos de língua portuguesa, tá bom? E morreu pobre, tá? Ele dependeu de ajuda do Estado e de amigos para poder ter um final de vida digno. Isso aqui é uma curiosidade dele, que ele foi duramente criticado, tá? Pelo padre Verney, que apontou erros na construção do texto, né? Depois, o padre Agostinho, ele faz uma censura aos Lusíadas, escreve uma obra intitulada Gama, né, para substituir Camões, mas que não adiantou. Hoje Camões, isso aqui é a imagem da sepultura dele, hoje Camões está no Mosteiro dos Jerônimos, onde pode ser visitado. Bem, eu acho que eu terminei a aula de vocês, foi justamente aqui, né? Camões viveu os seus últimos anos amargado pela doença, pela miséria, né? Dizem até que ele quase passou fome, né? E ele então, está escrito isso aqui na lápide dele. Aqui jaz Camões, o príncipe dos poetas de seu tempo. Viveu pobre e miseravelmente pobre. Mas o que são os portugueses? O que são os Lusíadas? Lusíadas vem de luso, que significa os portugueses, beleza? Agora, olha aqui. Bem, eu gostaria de chamar a atenção de vocês o seguinte. Eu tenho aqui, ó, as fontes que compõem os Lusíadas. Meninos, isso aqui vai estar na sua prova. Isso aqui é muito importante. Que eu tenho duas fontes, as literárias e as históricas. Eu nem vou utilizar esse exemplo aqui do texto. Por exemplo, se eu digo para vocês assim, viagem de Vasco da Gama. Vasco da Gama existiu? Sim. É histórico ou literário? Histórico. Vasco da Gama existiu, tá? As musas do Rio Tejo, as ninfas, os elementos mitológicos, como Baco, histórico ou literário? Literário. A Guerra de Castela, que aconteceu em Portugal, histórico ou literário? Histórico. A Batalha de Alcácer Quibir, onde morreu Dom Sebastião, histórico ou literário? Histórico. E o Dom Sebastião? Histórico. E um gigante de pedra que surge no meio do mar, lá no canto do gigante Adamastor, histórico ou literário? Literário. Então, não esqueça das fontes que são literárias e históricas. Beleza? Essas fontes são as chamadas fontes nacionais, que são as mais importantes. Porque fontes estrangeiras, eu tenho todas essas aqui, que de um jeito ou de outro vai influenciar a construção da obra, mas que para nós é mais importante as fontes nacionais. Beleza? Mas se você quiser lembrar de uma estrangeira, Ilíada, Odisseia e Eneida. Essas três aí são as mais importantes. Agora aqui, nós já vimos que o texto, que a epopeia, ela tem que ter o herói, ela tem que falar do maravilhoso, tem que falar das coisas boas da terra, da coragem, da força.
eu já sei disso. Agora eu quero acrescentar elementos estilísticos, beleza? Olha só os elementos estilísticos aqui. Vamos lá? Primeira coisa, os Lusíadas, ele tem 10 cantos, tá aqui, ó. 10 cantos. Quando você abrir o livro, vai estar escrito assim, 10 canto primeiro, tá? Canto primeiro. Olha só, aqui, ó, no canto 1 eu tenho 100 estrofes, no canto 8 eu tenho 99 e assim vou indo. Então, olha só, quantos cantos tem os Lusíadas? 10. Dentro de cada cantos, eu vou ter um número de estrofe. Isso aqui é uma estrofe, beleza? Então, dentro disso aqui, eu vou ter o quê? Vou ter várias estrofes. No caso aqui, igual eu coloquei aqui, ó, o canto 1 tem 106 estrofes, o canto 10, que é o último, 156 estrofes. Beleza? Até aqui tudo bem? Agora, olha só, vamos continuar aqui. Para a gente continuar aqui, nós vamos fazer o seguinte, eu vou adiantar uma tela aqui para facilitar um pouco, tá? Por exemplo, Eneida, de Virgílio, é uma influência o quê? É uma influência estrangeira. É uma influência estrangeira. Então, o que acontece aqui, ó? Vamos lá. Meninos, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que essa estrofe aqui, ó, essa estrofe, ela tem um nome. Qual que é o nome dessa estrofe? O nome dessa estrofe é oitava. Oitava. Beleza? Se essa estrofe tivesse 10 versos, seria décima. Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa estrofe é uma, o quê? Oitava. Então, todas as estrofes de Os Lusíadas, todas, são em oitavas. Sabe quantas estrofes? 1.102 estrofes. Tá bom? Então, eu já sei, ó, vamos lá, voltando um pouquinho. Eu sei que vai falar de um povo, vai falar de uma nação, vai ter o rei, vai ter o herói, eu vou ter a presença de musas, de mitologia, mas agora, todo o poema épico ou a epopeia, ela tem que ter 10 cantos e as estrofes, elas precisam ser rígidas. O que são estrofes rígidas? Essa aqui é uma estrofe rígida, porque todo poema, as estrofes têm o quê? 8 versos. Beleza? Tranquilo? Agora, além das estrofes, eu preciso ter isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Distribuição de rimas. Distribuição de rimas. Olha aqui. Assinalados, navegados, esforçados. Essas rimas aqui, a letra A é para dizer que essas rimas são o quê? São rimas iguais. Olha essa aqui, lusitana, B, taprobana, humana. O B é para dizer que essas rimas aqui são o quê? São iguais. Beleza? Edificaram e sublimaram. Não rima nem com assinalados, nem com lusitana. Então é o quê? É a letra C. Então, olha só, a distribuição de rimas ou o esquema de rimas também precisa ser fixo. As 1.102 estrofes, todas AB, 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 CC. Vocês estão percebendo que o texto não é tão simples assim de se fazer? É simples para a gente entender. Mas aí eu vou continuar aqui, ó. Vou voltar aqui um pouquinho. Olha, voltando. Os 8.000 versos, 8.816, todos eles estão em versos decassílabos. Aí, gente, nós tivemos essas aulas no início do ano, que foi a aula de escansão. Se vocês tiverem algum problema, faço contato aí com a coordenação e a gente agenda uma aula aí, qualquer coisa assim, tá? Mas vocês podem voltar lá na apostila 1, que bem no início dela fala de escansão. O que é escansão? É a separação dos versos por sons.
não é separação silábica, ó. Passada esta, opa, é uma sílaba sonora, não é uma separação silábica. Passada esta tão próspera vitória. Então, quantas sílabas eu tenho? 10. Isso aqui chama-se elisão, ó. Termina com vogal, começa com vogal, formando uma só sílaba sonora, ó. Pa, sa, da, es, eu não fecho a boca, tá bom? E eu vou contar até a última tônica. Por isso que eu conto até aqui, ó, até aqui. Isso aqui é tônica? Não, então não vou contar. Olha aqui, ó, é separação silábica, desculpe, sonora, não é silábica. Então, quantas tem? 10. Os Lusíadas, 8.000 versos, todos decassílabos, sendo heróicos e sáficos. Mas o que é importante agora é vocês saberem que são decassílabos, ok? Heróicos é quando eu tenho na tônica, mais tônico ainda, a sexta e a 10. A sexta e a 10. E sáficos, a 4, a 8 e a 10. Beleza? 6 e 10, tá? 4, 8 e 10, tá bom? Agora, olha só, então o que a gente viu? A gente viu heróis, né? Heróis, nação, verso, 10 cantos, verso decassílabo, oitava rima, AB, 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 CC, oitava, a estrofe em oitava, e agora nós vamos para o último aqui, ó. Olha aqui, ó. É isso aqui chama divisão